Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o tema é muito importante, muito interessante. Eu tenho certeza que os professores que estão aí acompanhando têm tudo a ver com a gente, esse relacionamento professor-aluno. Oi, querida! Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui. Ah, eu também. Deixa eu ajustar minha cadeira que eu fico muito, minha cabeça fica batendo. Que bom, que bom. Pessoal, vocês vão vendo aí se vocês estão nos escutando bem, se estão nos vendo bem, porque aí a gente vai ajustando. Então, queria começar a live de hoje dando boas-vindas a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Gratidão, porque vocês sempre me acompanham, não me deixam sozinha com uma sensação de solidão. Solidão, não. Que bom ter vocês aqui para um tema tão importante. Nós vamos conversar sobre o relacionamento, professores e alunos, estudantes e docentes, enfim. E para isso, estou aqui, convidei a minha colega, Beth, uma educadora muito experiente, vai poder se apresentar para vocês. Mas é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e está sendo uma alegria poder encontrar, mesmo que virtualmente, né? Verdade. Se apresente então, querida. Obrigada, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui. É até uma emoção até poder falar desse tema, né? Assim, trabalhei com a Ana um tempão atrás, assim, está tendo um feliz reencontro, né? Então, eu sou a Beth, sou educadora há mais de 30 anos. Lecionei para todas as faixas etárias Uhum. possíveis, né? Fiquei na gestão por volta de 10 anos e esse ano eu dei uma reviravolta de novo, assim, tempos em tempos é bom, né? Muito. Então, eu abri uma empresa de consultoria pedagógica e Uhum. voltei a lecionar. E para uma faixa etária que eu amo, que é as crianças de 10 anos. Então, estou lecionando para duas salas de quintos anos, que tem sido uma experiência muito, por mais experiência que eu tenha, diferente em virtude de tudo que estamos vivendo e do tempo que eu fiquei afastada da sala de aula, né? Estar na gestão é uma coisa, estar na sala de aula é outra. Exato. Mas, como a gente sempre fala, uma vez professor, sempre professor. Uhum. Você A gente, sabe, Beth, eu não sei se você lembra, mas eu vivi uma experiência como essa, né? Eu fui orientadora há muitos anos e aí eu saí daquela instituição e quando eu voltei como professora. Então, essa experiência da gente retornar para a sala de aula depois de ter estado em outro lugar da escola, né? Ou como diretora, ou como orientadora, faz a gente ressignificar o olhar para a sala de aula, né? Muito legal isso. totalmente. Primeiro que você acha que você não é mais capaz, né? Você olha para o primeiro homem e fala, o que é? Quem são essas crianças? O que é isso? Mas aí depois vai te dando aquele conforto da experiência, mas também te traz os desafios daquilo que é muito novo, né? Sim. Quando se retorna depois de um tempo, a gente não percebe, mas a educação mudou muito, Uhum, com certeza. né? E as crianças, né? Outra São geração, né? outra geração, né? Outra geração. Outro papo. Então, há 10 anos atrás, eu não tinha internet, praticamente na velocidade que temos hoje, né? Não tínhamos o Uhum, WhatsApp. sim. E hoje você tem esses recursos muito fáceis, né? Não tinha aula virtual, você não dava aula simultânea para o seu, uma quantidade de alunos em sala de aula, uma quantidade de alunos presencial. Então, é um Uhum. cenário bem diferente. Desafiador, mas muito bom. Ah, eu acho que é muito bom porque a gente que tem essa coisa de ser professor, né? Nossa, Não sai, né? A gente pode sair da sala de aula, mas a sala de aula não sai da gente, né? jamais, jamais. A coordenação, a mesma coisa, eu acho que é uma coisa incrível.
Exato. E aí eu fiquei muito feliz quando você aceitou a proposta da gente estar conversando, né? Porque a ideia da mentoria é essa, é trazer os profissionais para a gente compartilhar com os colegas que estão nos ouvindo um pouco da experiência que a gente tem, né? A gente não tem verdades nenhuma, a gente tem só a nossa vivência, né? Eu acho que Exatamente, isso é exatamente. incrível, assim. Eu fico muito feliz de ter esse espaço e quando acontece qualquer, às vezes, qualquer atrasozinho ou mudança, as pessoas já me mandam mensagem cobrando. Ué, mas não ia ter? O que que aconteceu? Então, isso é muito, muito legal. E aí, quando a gente conversou, você me propôs para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, né? Então, antes da Uhum. gente começar a falar do tema, eu queria saber assim, por que que esse tema te encantou, assim, ou por que que ele hoje faz parte do seu repertório de pensamento? Já faz há um tempo, assim, que eu sempre penso nisso. Uhum. Eu trouxe aqui, antes que eu preparei aqui uma colinha, mas eu trouxe aqui um poema do Severino Antônio, Tá. que para ilustrar isso um pouquinho para gente. Chama Irmandades. A classe inteira veio andando junto, como um bando de passarinhos no chão. Cercaram a professora, abraço em cima de abraço. Continuaram um só corpo pelo corredor. Na porta da escola da roça, entregaram uma pequena caixa de papelão, presente de despedida. Quando a professora tirou a tampa, lá dentro, dois pintinhos espiavam espantados. Ao lado deles, um bilhete escrito com diferentes letras. Professora, tem um pedido. Não pode separar os dois, eles são irmãos. Para Ah, nada dos seus alunos. tô arrepiada! Que lindo isso! É disso, na verdade, né? Estava me preparando para entrar na live pensando assim, como é que eu começo a falar sobre Uhum. um tema que me encanta. Porque, Uhum. primeiro, eu acho que sala de aula a gente fala de relação, a gente fala de pessoas. Sim. Quando eu comecei a perceber isso, eu sempre tive muito relacionamento com os meus alunos muito afetuosos. E eu pensava até que ponto isso gerava aprendizagem, era essa grande motivação. Que momento que gera aprendizagem? Eu Uhum. cheguei a ter turmas de repetir no ano seguinte a mesma turma. E quanto que eu estou contribuindo nisso? Uhum. E sempre foi me inquietando. Onde que ficava essa relação? Até que ponto eu ia nesse relacionamento? Uhum. Até que ponto eu olhava para esse aluno como um ser humano? E sempre pensava comigo, ali naquela carteira tem alguém que está crescendo, está nascendo cabelo, está crescendo unha, um coração batendo, uma barriga fazendo digestão. Eu sempre pensava isso. Então foi um tema que, à medida que eu fui estudando e me aprofundando no assunto educação, porque a Uhum. gente entra na sala de aula num perfil, né? Você entra sonhadora, né? Uhum. Com a pedagogia rasa, que é o que infelizmente nós temos nos cursos de pedagogia, né? Eu ainda Uhum. tive a felicidade de fazer o magistério, então vinha com uma bagagenzinha a mais. Aham. Mas você vem muito sonhando. À medida que você vai estudando, vai tendo sua experiência, você vai percebendo que existe algo que aproxima esse aluno. Uhum. E não é só o que você passa não é o que está no seu livro. Sim. Claro que o dia a dia faz atropelar um monte de coisa, né? Uhum. Mas dentro de mim ficava sempre essa inquietação, não é. E você vai vendo na sua experiência, assim, uma vez eu lembro, eu nem trabalhava, não era nem professora, eu trabalhava em contraturno, era uma recreacionista. Uhum. E eu tinha uma aluna que era bastante obesa, com 10 anos, e ela tinha um cheiro muito forte, muito forte. E eu lembro que eu pensava, meu Deus, como é que eu converso com essa criança? Porque o cheiro dela interferia na sala, tanto para ela
como pessoa e as crianças e quanto no relacionamento com os colegas, né? Como é que eu falo com essa menina? Como é que eu aproximo ela de mim? Uhum. E eu sabia que um dia eu tinha que falar, porque na casa dela não tinha esse papo, e ela estava crescendo. E eu fui percebendo que o relacionamento ia estreitando por outro viés, que não era o de fazer tarefa, não era criar projetos. Uhum. Foi daí Sim. que nasceu o meu interesse. E isso que você traz é fantástico, né? Porque quando a gente conversa com as pessoas, com os adultos, né? E você Uhum. pede para em determinado momento falar assim: bom, me diz algo que você lembra da sua escola, né? Quando a pessoa vai buscar na memória algo da escola, dificilmente ela te diz: ah, exatamente aquele momento que eu aprendi a multiplicar, ou aquela hora que o professor me explicou como acontece a fotossíntese. Não é disso que ela fala, né? Ela fala de um ou de uma experiência extremamente afetiva, são experiências afetivas, mas ou ela Isso. fala de algo muito doloroso, ou ela fala de algo muito maravilhoso, né? E é Sim. sempre assim, o rosto da professora que não esquece, ou a voz, o timbre, aquilo que foi dito, aquela sensação de acolhimento ou não, de rejeição, né? Então, o que você está trazendo é muito importante, porque é lógico, o aluno, a escola tem uma função, né? Essa criança está ali porque ela precisa entender o que já foi construído ao longo da história em termos de conhecimento, desenvolver outras habilidades, ok, né? Mas tem uma coisa que acontece que é do afetivo, que é do relacionamento, né? Que é do relacionamento. E quando a gente descobre isso, vira a chave de como você. E não quer dizer que você vai sair abraçando todo mundo, beijando, sendo permissivo, não é isso. Sim. É de coração para coração, é uma conexão. Quando a gente percebe a conexão, e às vezes tem alguns grupos que tem uma conexão que bate aí a gente vai falar de amor, né, de afinidade. Mas quando Uhum. a gente percebe essa conexão com qualquer grupo que seja, a gente vê diferença no Sim. desenvolvimento dessa criança, no interesse dele em participar, no interesse de mostrar que ele está ali, que ele é uma presença, que ele é alguém que quer fazer a diferença porque você está ali. Exato, exato. Olha, a Georgia está falando o abraço, que no momento não podemos, mas que já foi tão importante e marcante. É verdade, né? Exatamente. Às vezes você chega. Eu tenho um aluno que todos os dias ele chega, eu posso te dar um abraço? Então a gente faz um abraço meio que, tipo, assim, sabe? De lado. De lado, né? Sem encostar. Ainda bem que a gente está vacinado, né? Tem anticorpos e tal. Aquele abraço, para ele é todo dia super importante esse momento quando ele me recebe. Uhum. Sim, com certeza. E se pode ser melhor, maior esse abraço, coisas que a gente faz isso com. Porque às vezes é só aquilo que aquela criança precisa, né? Uhum. Nessa faixa de 10 anos, as meninas normalmente menstruam ou estão ali prontas para isso. Uhum. Essa sensibilidade, né? Essa coisa que você vai desenvolvendo, mesmo que você não fale sobre o assunto, mesmo que você não converse nada, mas você entende no olhar, você entende. E é isso que eu penso e acredito, e pouco se tem de documentação sobre isso. Tá. Como um Olha, antes de estudo. você falar do que você já foi buscar, o Alex está aqui, né? Aquele querido que ele tá. Registre-se. Trabalhei com essas duas sumidades, aprendi muito e abracei muito também. Então, o Muito. que que a gente fala, né? Desse querido? Registre-se, é um querido. É um querido e a gente quer abraçar. Mas você, olha, você trouxe coisas interessantes, né? Uma é essa coisa da necessidade da conexão,
que infelizmente a gente não pode abraçar, mas que o olhar é importante, né? Exato. E eu tenho falado muito, andei conversando com alguns pais em algumas palestras, e eu falei para eles, Beth, o quanto era importante estimular os alunos que não vêm para aula presencial ainda por algum motivo, que abram as câmeras, por exemplo. Porque a Nossa, gente precisa disso. precisa. É conexão, é relacionamento, né? Exatamente, a gente precisa. Hoje tem até marcas, né? Porque boa parte do tempo se a gente está de máscara, né? Uma dor no pescoço, essas coisas todas. Mas o olhar diz muito. E Uhum, uma coisa que me assusta são as câmeras fechadas. uhum, sim. E aí, assim, outro dia eu até ouvi de uns especialistas que a gente não pode nem pedir para abrir, porque eles se sentem muito invadidos. Mas eu não Sim. consigo concordar, porque olhar, nós estamos nos olhando agora. Eu te sinto muito presente. Sim, Eu preciso te sentir presente. Que é isso que o professor tem que fazer, não importa da maneira que ele esteja, né? exato. Ele precisa se fazer presente. E como que a gente pode fazer para que esse aluno se sinta tranquilo para poder perceber, né, que essa conexão é importante, por exemplo, no caso da aula remota, né? Uhum. Que a gente entende, às vezes precisa dar uma fechadinha lá, porque vai passar alguém atrás, ou porque esqueceu, sei lá, alguma coisa, precisa levantar e não está vestido adequadamente. Mas isso é uma situação, né, diferente de você ter lá 2 horas num trabalho contínuo e essa pessoa não se manifesta, né? Então é lógico, cada profissional aí tem as suas observações, que são legais a gente ouvir e ponderar, né? Mas que é uma preocupação essa não conexão, né? Sim, Ó, sim. a Georgia tá participando de novo. Ela está dizendo: eu fui mãe de uma aluna da professora e até hoje nossa conexão é incrível, porque eu É abraço, incrível. acolhe não só a criança, mas a família toda. Ai, que lindo, Georgia! Família, a Georgia, a Ana também. Que hoje já é Que uma lindo! moça linda. A Ana já é uma moça adulta. E ela foi Uhum. minha aluna com 2, 3 anos. Ai, que delícia. Essa foi uma das turmas que eu lecionei, inclusive, por 2 anos. Uhum. Quando eu olho os meus alunos adultos, eu estava aqui fuçando também agora, te esperando entrar, eu vi um aluno colocando lá do Santa Isabel. Uhum. Ele começando a trabalhar na Bandeirantes. Olha aqui, que demais você poder acompanhar um Sim, aluno que você marcou ali, que você esteve presente na vida, você assinou a vida dele. sim. É muito legal, né? É muito legal. Que bom que a gente tem internet hoje, né? Para poder acompanhar, né? E eu acompanho Aproveita um muito. pouquinho. Todos que eu posso, eu acompanho. A Georgia e a Ana estão no meu Que grupo. Que delícia. Mas aquela hora eu te interrompi. Você ia me dizer para a gente que tem pouca literatura sobre esse assunto? Pouca literatura. A gente encontra um pouco de Valon falando de afetividade, Uhum. mas é pouca coisa. Eu terminei uma pós agora e eu queria aprimorar um pouco, né, essa questão do afeto e dessa relação mesmo. Mas ainda é pouca literatura que diz. Então eu Uhum. estou correndo atrás disso, sabe? De pensar sobre isso. Sabe por quê, Ana? Por que eu acho que o professor é uma profissão técnica? Uhum. A grosso modo, é uma profissão técnica. Ele é feito para dar conteúdo, Uhum. né? Nós somos para, salvo os pedagogos, que vão ser os polivalentes, não é? Uhum. Os demais são técnicos. Uhum. Então, a gente precisa desse recheio, porque a gente não dá aula para o computador, a gente não dá aula para uma carteira, a gente não dá aula para a louça, a Uhum. gente dá aula para ser humano.
Exatamente. Em desenvolvimento. Tenham a idade que tenham. Você está no mestrado, você é uma aluna, concorda? Sim, é isso aí. Você está buscando coisas, você está querendo aprender. Hoje, adulta, a gente, quando quer, entra, você a gente quer aprender, e aprender não é uma coisa fácil. Não. Exige muito esforço, né? Então, como é que a gente faz isso? O que eu preciso mais, né? Que liga eu preciso mais para trazer esse aluno que não é adulto para Uhum, ter o interesse? Eu, Beth, acredito que está muito na conexão que eu faço com ele. E é uma conexão velada. uhum, Ela não é explícita. Não é porque eu falo que eu gosto dele, mas é porque eu o respeito. uhum. Acho que é Legal. acima de tudo, porque eu o respeito. É, até porque você falou uma coisa importante antes, que você disse, não quer dizer fazer, não ter, por exemplo, fazer qualquer coisa, deixar tudo aberto, fazer o que quiser, não é isso, né? Não Não é é isso. disso do afeto. Não, eu não posso ser permissivo, não é porque eu entrei lá e deixei fazer o que quer. Uhum, Não, eu preciso ter regra, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter ordem, eu preciso uhum. cobrar, eu preciso dar o que eu tiver que dar de conteúdo. Não temos como fugir disso. Mas tem algo que vem junto comigo. Uhum. É disso, né? É algo que vem junto comigo, na minha disponibilidade em estar para o outro. Muito No legal meu essa querer palavra. em estar para o outro. Muito legal. A Denise está falando que adora abraçar os alunos, né? E reencontrá-los também, né? Reencontrar esse aluno depois de algum tempo. Isso é fantástico, né? Fantástico. Agora, essa palavra que você trouxe é muito legal. Eu acho que ela, de certa forma, vai nortear aí esse bate-papo, né? Sim, como pegando o gancho da Denise, eu lembrei de um vídeo que tinha há um tempo atrás, de como os professores podiam, acho que foram educadoras, que encontraram uma maneira de, na escola, de receber as crianças, porque Sim. não podia abraçar, acolher. Abraço. Então, faziam sinais, queria bater a mão, se queria. É muito legal, tá bem disponível na internet esse vídeo. Uhum. São possibilidades que a gente dá também para aquilo que a gente ainda não pode fazer. O que não pode é deixar de fazer. Exatamente. Exato. E acho que o outro, né, num relacionamento, o outro percebe quando a gente está disponível para ele ou não, né? Eu costumo dizer assim, sabe? Principal. Aí quando você muda de papel, você começa a pensar várias, várias hipóteses. Mas quando eu estava na gestão e coordenava uns grupos de professores, e hoje ainda eu faço isso, né? Porque eu ainda faço consultoria. A minha fala é sempre assim: primeiro que a gente tem que ser encantador. O professor tem que ser um encantador. Uhum. Quando ele é professor de crianças bem pequenas ou crianças pequenas, que estão ali até os 5 anos, ele tem que ser um encantador de bebês. Uhum. Ele tem que ter uma suavidade na voz, ele tem que ter um canto, ele tem que ter um colo, ele precisa disso. Não dá para entrar na educação infantil se o teu colo não estiver disponível. E não é um colo físico, é um Uhum. colo de alma. Uhum. Então, eu É, preciso ter essa disponibilidade, voltando nessa palavra, porque se eu não tiver, se eu olhar, por exemplo, para um cocô de um bebê e estiver indisponível para isso, eu não conecto com ele. exatamente. E quando esse aluno cresce, à medida que ele vai crescendo, cada um vai apresentando um tipo de demanda. E eu preciso saber disso, eu preciso ler isso. Os livros vão me dizer, olha, tal faixa etária é desse jeito, tal faixa etária é daquele jeito. Mas e a individualidade? E Sim. aquele momento histórico? Hoje, o momento histórico de pegar uma sala de aula, saindo de uma pandemia, com pessoas usando máscara,
No momento onde as pessoas não podem ter contato físico, isso é regra, é lei. Como é que eu trabalho isso dentro de mim? Se há 10 anos atrás eu podia beijar, pegar no colo, abraçar, fazer festa, cortar bolo. Eu fiz aniversário há 2 semanas atrás. Eu não pude levar bolo, É. mas a gente achou um jeito de fazer isso, sabe, Ana? Uhum. Teve até festa surpresa com máscara, sem abraço, mas teve. É legal. É muito legal, porque aí você descobre que tem a possibilidade, mas você tem que estar disponível. Eu não estou falando que todo tempo eu estou disponível, mas a Não, gente vai encontrando forças para isso. Você exato. vai lendo as entrelinhas de como que está andando isso, né? Com Acho que certeza. conversar sobre isso, né, é algo que a gente precisa cutucar nos nossos colegas educadores Uhum. para encontrar essa disponibilidade. Primeiro, porque ser professor não é fácil, nunca foi e não vai ser. Exato. Se a gente tinha desafios passados, agora desafios futuros, a gente nem imagina quais são, porque ninguém conhece a face da história. Exatamente. Não tem algo para buscar de modelo, né? Não tem. Então, esse ano é um novo. Ano passado parou tudo, foi novo. Esse ano, no modelo que está, é novo. Ano que vem vai ser novo. Sim. Não vai ser igual a 5 anos atrás, que não tinha máscara e não tinha pandemia. Temos que esquecer isso. Então, como que esse professor, né, como que esse nosso colega, como que a gente, no momento que, no que está fazendo, mude rapidamente, porque é trocar o pneu andando, do Uhum. carro, do avião, você está andando, tudo em movimento, nesse movimento louco do mundo, Sim. fazendo uma parte importante da história. Eu costumo me lembrar que a gente sempre pensar, gente, o que a gente lia em livros de história na nossa época de estudo e Uhum. achava que nunca ia acontecer, nós estamos dentro de um livro de história, Sim. vivendo. Exato. Né? Então, se qualquer coisa trazia desafios, imagine os desafios de hoje. Se Sim. eu estou começando, eu não posso começar só com o livro que eu aprendi, só com a teoria da faculdade. Uhum. Perfeito. E acho que tem a Preciso ter ver. E outra coisa, Beth, o quanto é importante esse olhar para o dia a dia e para a própria prática, né? Porque exatamente. é esse olhar que vai te ajudar a ajustar as rotas na medida em que Exato, você precisa ajustar ou não as rotas, né? Mas exato. quando a gente estava falando desse lugar nosso de educador, o quanto isso marca, né, a vida dos alunos, né? É, eu fiquei pensando assim, se você, nesses seus estudos, se você percebeu algo nesse sentido, né? Dessas, dessas marcas que esse educador provoca ou pode vir a provocar nos alunos. Eu percebo muito assim em alguns feedbacks que eu tenho, muitos, né? E vendo o desenvolvimento, que você pode acompanhar, né? E ver desenvolvimento. Sim, Por exemplo, hoje eu sou professora de uma das minhas afilhadas, ela tem 10 anos. É uma experiência muito interessante, sim. desafiadora, muito interessante. Enfim, o lado madrinha quer proteger, não quer dar nota baixa, quer só ouvir o que ela tem para falar, mas ela é O minha aluna. professor a fazer o quê? E a gente tem muita conversa sobre isso. Uhum, E ela consegue me trazer pontos positivos, pontos negativos. Eu divido sala com uma outra professora. E a uhum. outra professora, eu dou matemática, ela é a outra professora da língua portuguesa. Então, matemática é muito desafiador, né? É difícil, você precisa estar com muita disposição para aprender também, né? E várias vezes ela falou, puxa, a professora é mais legal do que você. E fez eu entrar em contato comigo. Pera, o que eu estou fazendo?
E não é questão de ser mais legal ou não, mas eu estou deixando uma marca nela. Ela é minha afilhada, mas ela é minha aluna. Aham. Que pontos nessa relação eu estou vendo? Porque as marcas, a gente sempre quer ver as positivas, né, Ana? Mas tem marcas que ficam negativas e isso é o que a gente tem que tomar cuidado. Uhum. Às vezes um tom de voz Uhum. que eu elevei, uma palavra que eu disse que depreciou, um comentário que eu faço às vezes do cabelo. São pequenas de um desenho. A gente tem a mania de olhar o desenho e falar, ah, tá bonito ou tá feio. Uhum. Isso às vezes cai como uma bomba É, e com você certeza. leva para a vida. Uhum. Desfraude, desfraude. Se tem uma época delicada na vida de criança pequena, é o desfraude. Você Uhum. pode ter um problema de prisão de ventre oriundo de de uma má orientação, de uma palavra agressiva, de uma Uhum. palavra que te deixou intimidado, de que te expôs. Sim. E você não sabe, porque você não vai ter discernimento para dizer, olha, quando eu era pequeno, alguém foi lá e falou para mim que eu fazia cocô fedido, né? Ou que eu não podia fazer naquela hora. Ou Exatamente. que é feio deixar escapar o xixi. Uhum. Que é um processo de conquista, de crescimento, de desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento. Todos nós passamos ou vamos passar por isso. Sim, com certeza. Cedo ou tarde, com as dificuldades ou não, vai passar. E vai passar um adulto junto com a gente, Ana. E hoje em dia, muitos desses momentos são na escola. Às vezes, todo o processo de desfraude se dá na escola, com um educador. Uhum. Sim, essas crianças ficam muito tempo na escola, né? Período Muito, muito. integral, praticamente. Seja na escola pública, seja na escola particular, enfim, infinitas possibilidades, seja até nessas creches que existem em casas, né? Não tem creches que as pessoas abrem, ficam cuidando Sim, de as pessoas criança. em casa que cuidam de crianças, tem. Exato. Essa é uma marca importante. Uhum. Com Né? certeza. Acho que e isso ficam carimbos. Todo mundo. Os alunos também nos deixam carimbos. É, Muitos, muitos. Mas a gente é o adulto da relação. O exatamente. detentor que não seja de todo conhecimento, mas de experiência de vida. A Isso. gente já passou por perrengue, né? Com Começando com 20 anos a lecionar, tendo 50, não importa a idade. Você passou por perrengue que aquela criança não passou, que aquele adolescente ainda não passou. Então, essa responsabilidade é muito forte. Mas Exatamente. aí eu marquei aqui, peraí, que senão eu vou me perder. Para a gente falar da disponibilidade, vou falar de outro livro aqui que eu ainda não falei para vocês. Um da minha literatura que fala sobre isso. É um Ah, livro da Fátima Freire, Quem Educa Marca o Corpo do Outro. Só o título já tá bom. só o título já é, né? Já é. O título já disse tudo. Agarra nele e vai, porque é isso. Quem educa marca o corpo do outro. E quem é esse educador também é marcado. Isso é fato. Ah, Aí eu selecionei uma frase aqui para ler. Porque legal. o que desculpa, porque o que é educar se não ter ousadia, coragem e generosidade amorosa de interferir no processo do outro? Ai, que lindo, né? Lindo. E é isso. É um processo de desenvolvimento. O Uhum. tempo todo a gente está se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, né, em qualquer fase da vida. Uhum. Quando vem um educador, ele vai interferir nesse processo. E aí, como educador, eu tenho que fazer essa escolha. Que escolha eu vou fazer?
Uhum. Positiva ou negativa? Todo dia eu tenho que pensar nisso. Qual a marca que eu vou deixar hoje? Sim. Até porque, né, Beth, por mais que a gente faça esse movimento consciente, a gente não sabe o impacto que a nossa fala, a nossa ação causa no outro. Nesse poder a Exatamente. gente não tem, Não né? tem. Porque às vezes uma mãe com a mesma atitude com os filhos, ou uma professora que tome a mesma atitude com um grupo de alunos, cada um vai ser impactado ou vai sentir aquilo de uma maneira, né? Porque a leitura é muito pessoal, Muito pessoal. né? E tem aquilo também que, como você está acostumado a receber, cada um vem de uma família, cada um tem uma história de vida que a gente não pode desconsiderar. Nem a história de vida do aluno, nem a história de vida do professor. Exato. Todo mundo, e isso tem muito em formação de professores, né? Antes de você olhar para o seu aluno, você tem que se olhar como estudante, o que você foi. Uhum. Quem você foi como estudante? Como te trataram como estudante? Como te prepararam para vivenciar esse mundo, né? Exatamente. Você sabe que você falando agora, eu me lembrei de quando a gente podia participar de formação presencial, né? Aquelas palestras e tudo mais. Às vezes, algumas situações que alguns palestrantes se colocavam bastante saia justa, ou até que dava um pouco de vergonha na gente, né? Um pouco de vergonha alheia, porque Sim, às vezes as pessoas se esquecem dessa diversidade de vivência de todo mundo. E você trouxe a palavra respeito como uma coisa muito importante. E quantas vezes você às vezes está numa palestra com um monte de gente e uma pessoa ali que é entendida no assunto, que você até respeita, mas às vezes na tentativa de descontrair faz uma piada que pode constranger alguém que está ali e aquela, né? E aí fica uma situação meio incômoda, né? Então é um pouco o que me veio diante da sua fala, que é assim, eu, professor, sou o adulto da relação. Eu tenho que exato. pensar, antes de falar, eu tenho que pensar, e mesmo assim não garante que eu não possa escorregar ou que o outro não possa sentir isso de uma outra maneira, né? Exatamente. E assim, né? A gente está falando aqui dos alunos, mas eu acho que a gente tem que falar com os nossos colegas. Em que sentido? Com essa preocupação que a gente tem que ter com a gente, com o autocuidado. Legal. Porque se eu não estiver bem, e eu não estou falando que a gente não vai ter problemas ou coisas que vão, né? Isso né, faz parte da nossa vida. Mas Sim. aquilo que eu vou ter de cuidado comigo e respeito comigo também. Uhum. Porque eu preciso estar inteira num relacionamento, seja ele qual for. E onde eu vou passar eu tenho uma responsabilidade com uma quantidade de vidas que eu não sei como vai ser isso. O auto, o primeiro passa pelo autocuidado. Eu sempre lembro daquela orientação da aeromoça. Exatamente. Se esse avião tiver dentro, cair aquele negócio, aquela máscara, não vai olhar para o outro, olha para você primeiro. Uhum. Perfeito. Então, esse preparo, você saber o que você estudar o que você leciona, preparar suas aulas, estar de prontidão para aquilo, Uhum. acordar com antecedência, sabe aquilo tudo que te organiza, é um respeito com você, que Exatamente. vai, que vai reverberar no outro, que o outro vai entender que você se preparou para ele. Que aquele dia você saiu da sua casa com disposição, que você penteou seu cabelo, que você tomou um café. Sabe, pequenas coisas que vão enchendo o seu dia, que vão te dando conforto, porque chegar no trabalho com fome
Eu nunca consigo trabalhar, nem saio da minha casa. Se eu estiver com Exato. fome, eu estou mal-humorada, eu passo mal. Então, são pequenas coisinhas que eu, como professor, eu acho que essa fala tem que ser muito, para as pessoas irem multiplicando, assim, primeiro cuide de você, põe a máscara em você. Sim. A sua Olha, aula vai dizer o que você é. a Thelma tá falando pra gente é estar inteiro, É isso, né? inteiro, Legal? inteiro. Muito obrigada, Thelma, porque é isso. E o meu aluno lê isso, porque a gente lê. Olha como a gente adulto é perspicaz. Se a gente Hum, entrar numa sala de aula hoje, a gente sabe detectar se o professor se preparou ou não, se ele está lá inteiro. sim, E a gente vai ser muito legal, mesmo que a gente não goste da pessoa. Agora, aquele que deixar de qualquer jeito, que entrou e não sabe por onde começar, que ainda não sabe onde estão as coisas dele, que veio todo desleixado, ele pode ser mega legal, a gente pode gostar muito dele. Não vai gerar aprendizagem no grau que tem, não faz conexão, porque eu sei que ele não se preparou. exato. Falta o respeito no meio do caminho. Isso. A Mônica tá falando é a presença, né? É Exato. presença, é estar inteiro, é estar presente. E aí eu acabo mostrando para o outro, ele sente, na verdade, que eu fiz Sente. isso por ele, né? Isso, é por ele, exatamente, é por Para ele. nesse momento, para estarmos juntos, né? A aula é um encontro. É um encontro, é todos Vamos num nos encontro. preparar para ela, né? Vamos nos preparar, vamos estar disponíveis, e vamos curtir também aquele momento, né? Isso. Já é difícil, já é muita coisa, tem uma pressão, né? Tem nota, tem trimestre, tem isso, tem aquilo. É muita coisa que a gente tem que dar conta naquele curto espaço de tempo, Sim. né? E como que eu faço isso? Eu também tenho que estar firme naquilo, presente, me respeitando, com Uhum. condições, alimentado, nutrido. Isso. Exatamente. A Mônica está completando, ó, não estar preparado não gera nem aprendizagem e nem exemplo, né? Porque também Exatamente. isso é legal, né? O aluno ele também aprende com aquilo que ele observa de nós e que muitas vezes a gente nem diz, né? Não precisa dizer. Eu acho que o tempo todo ele só vê o nosso exemplo. Uhum. Não são as nossas palavras, não é a nossa teoria, é o nosso exemplo. É como a gente se move, é aquilo que você falou agora há pouco sobre o que a gente tem de lembrança de um professor. A gente Uhum. não tem lembrança que aula de matemática ele deu. Né? Exatamente. A gente eu tenho lembrança da minha professora de pré que ela usava pulseiras, uma plataforma, uma mini saia. Gente, para mim aquilo é tão presente, Uhum. tão forte. Se eu sou capaz de sentir cheiro e ouvir o som da voz dela. Porque tem muitos anos que eu fiz pré-escola, né? Então, e é uma delícia lembrar disso. É uma Uhum. marca. Com Eu amo certeza. usar pulseira. Sim. É muito legal, né? Eu acho que todas essas experiências, né, vão nos trazendo essa reflexão, né, de que lugar privilegiado a gente tem enquanto é educador, né, de viver, de trabalhar, vamos dizer assim, com essa possibilidade de estar conectado com as pessoas, né? Sim. A Georgia, deixa eu ver aqui. A Georgia está falando, ó, gratidão por toda a dedicação, respeito e amor que vivenciamos. Um grande abraço. Ah, ela precisa sair. Não tem problema, Georgia, mas você volta, hein? Sai, mas Obrigada. volta. Ela Depois tem um volta abraço ótimo. para contar para a gente como é que tá. E tem mais alguém aqui que participou. Peraí. Ah, Que delícia. Adriana, eu considero os exemplos dos verdadeiros aprendizados de valor que levamos pela nossa vida.
Legal, Adriana. Muito legal. É isso. É Muito até o bom bom. dia que você dá lá pro porteiro quando você entra. Exatamente. Muito Como você bom. trata as pessoas, né, Ana? É isso mesmo. Beth, a gente já está conversando há 45 minutos. Uau! Parece? Não, muito rápido. A gente ainda tem 10 minutos aí de bate-papo. Eu te dou, acho que é legal o alerta, porque de repente tem alguma coisa aí que você está guardando na manga. Não, preciso falar. Aí se eu te falar com 2 minutos, não dá tempo. Então, Não dá, não dá, não dá. Ó, como eu sou uma pessoa muito programada, acho que eu consegui. Isso é mal de se reunião. organizar. É, me dá gastura não conseguir. Mas é muito bom. Então eu vou ler aquele trecho do Pequeno Príncipe que fala sobre isso, que eu acho que a gente pode até conversar a respeito, né? Legal. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Oh, você tá demais hoje, hein? Ave Maria. Sabe quando eu li uma vez essa frase? Ah, Eu ia entrar numa consulta médica e no computador do médico estava escrito assim: se tu vens às 4 horas, desde as 3 eu estou te esperando. E hoje, quando eu estava me preparando, né, para trazer, eu lembrei da frase e falei, gente, esse é o segredo do educador. Todo dia é uma espera e tem que ser uma espera feliz. E o sim. meu aluno também está me esperando. Ele todo dia, porque é sabido que o estudante gosta da escola. Uhum. É um ambiente dele. Eu sempre falo muito para pai isso, assim. Pai que quer estar na escola, não que não possa, né? Mas tem pai que quer ver tudo o que está acontecendo. Esse ambiente, ele é restrito da escola, do aluno. É o primeiro ambiente onde ele tem, é só dele. Depois ele vai fazer os outros grupos. Mas na infância é só dele, onde ele pode ser o cidadão que ele é, aquele que Legal. está se formando. Então eu não posso, então se e ele vai preparado para isso, porque ele olha para aquele espaço, desde o mais quieto até o mais bagunceiro, desde que é inquieto, desde que tenha qualquer tipo de inclusão, não importa. Ele vai para o espaço que é dele e esse espaço tem que estar para ele E ele todo fala dia. a minha escola, a A minha minha escola, professora. exatamente, Aí tem porque aquela é frase, dele. faz tal coisa. Não, a minha professora falou que não é assim, É né? isso, é disso que a gente está falando. Ele É, identifica porque é dele, ele precisa disso para se tornar um cidadão. é isso mesmo. É Você incrível. E a escola, né? Nós educadores preparamos esse espaço para isso, né? Isso, Para ele exato. mesmo, né? E é muito legal imaginar o quanto esse espaço essa criança tem que se apropriar disso e esse professor também, né? Exatamente, é isso. Aí, por isso que eu acho que a responsabilidade nossa não é de conteúdo. Outro Uhum. dia eu tinha escrito no meu TCC que no início era só amor. A editora leu e falou: Nossa, não pode ser só amor. Você tem que pôr um pouco de teoria aí. Eu posso até concordar, sabe, Ana? Mas aqui, para nós, é Aqui entre muito. nós, Aqui, nós, tem a teoria que embasa? Sim, sim, sempre. Tem que ter. claro, Mas tem que estar aqui o que tem no coração da gente. com Porque a certeza. marca fica no coração, né? A marca fica no coração. Olha, a Denise está falando, lembro da tia escolástica do prezinho.
Lembro também da professora de leitura que reencontrei Ai, que delícia. há pouco tempo. Peraí, que aqui sobe, às vezes sobe tudo, não consigo nem ler de novo. Peraí, que vou voltar. Considero os exemplos. Peraí lá. Ô, pessoal. Não, eu quero ler a frase da Denise, que ficou tão linda. Olha lá. Tô aqui na. Ai, Na Denise. Aqui. Que reencontrei há pouco tempo e fiquei mega feliz. E também da minha professora de português da terceira série, a Tioco. Ai, que fofa. Poxa, Denise, lembra até do nome. A Mônica. Tu serás eternamente responsável por aquele que cativas, né? Lembrando do Pequeno Príncipe novamente. O nosso querido Pequeno Príncipe. É isso, muito responsável. Muito. Tantas lições, não? Verdade. Olha. A Marina, lembra da Marina? Opa, Marina, claro. Só a nossa gente. querida. A Marina falou: cheguei correndo, mas já tem uma Júlia gritando. Ela falou: depois eu acompanho esse bate-papo, porque ela tá de bebezinha, né? Bebezinha, duas mocinhas, né? É, muito fofas. Mas é isso mesmo. Ó, o pessoal, a Thelma também adorou a analogia. Enfim, o pessoal participando aqui. Mas Que ótimo. é muito forte, né, Beth? Tudo isso é muito sério e muito forte, né? É, a gente está aqui brincando, leve, mas a responsabilidade que a gente tem é muito grande, né? Como eu Uhum. disse, primeiro com a gente, com aquilo que a gente se propôs a fazer, né? E segundo com as vidas, porque não é uma vida só, são várias vidas, né? Eu não acredito que ninguém quer errar, sabe, Ana? Acho que ninguém vai com esse propósito. Ninguém quer deixar uma marca negativa, acho que todo professor tem uma boa intenção. Todo. A gente só precisa saber se moldar, por contorno nisso, para fazer os direcionamentos certos, ter esse preparo certo, e não deixar a vida atropelar os perrengues Com todos, certeza. atropelar aquilo que faz da nossa profissão algo tão precioso, né? Com certeza. Para a gente caminhando aí para o nosso encerramento, pensando no professor, eu acho que é muito importante o que você trouxe, esse olhar para si próprio, né? E para os coordenadores que podem estar nos ouvindo, o que a gente poderia sugerir? O que você sugeriria, Beth, diante desse tema que é tão importante assim? Eu acho que o coordenador, ele tem que ter um papel de como se ele fosse realmente um professor. Mas não dá para isso falando por experiência própria, não dá para a gente ser, porque a gente sabe muito, claro, a gente está o adulto, né? Não mais que os professores, mas a gente está numa função que deveria ter um contorno de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, porque o coordenador traz uma responsabilidade muito forte e nem sempre dá conta só de uma parte da escola, né? Exatamente. Eu acho que o autocuidado é o mesmo. Tá. Pensar que ser, estar na gestão, estar como coordenador, é estar, porque você não deixa de ser educador. Uhum. É isolado, é sozinho. Porque às vezes você precisa tomar decisões, e às vezes você vai para o cargo de coordenação e você deixou os seus colegas lá, professores. É. Então tem que tomar esse cuidado, porque é uma coisa que isola, que é sozinho. Então o autocuidado é necessário. Ter Uhum. ajuda de pares é importante, mas estabelecer sempre essa comunicação, esse olho no olho. Eu ouvi uma frase, o diretor da escola que eu trabalho hoje ele tem 81 anos. Pensa numa pessoa sábia. Que E ele falou legal. para mim semana passada assim: a gente tem que. O aluno, não é o aluno que se aproxima da sua altura, é você que se aproxima da altura dele. Não a altura física, mas do que ele é capaz. E eu acredito que o professor é a mesma coisa. A gente que se aproxima, ele não consegue vir, porque a gente. Se a gente fizer uma analogia, ele sobe um degrau como coordenador, ele é chefe. Uhum. E chefe está sempre olhando com cara de demissão, com cara de crítica. Pelo menos tem esse estigma, né? Mesmo que você não tenha, mas você fica com essa máscara, né?
Então, eu acho que pelo autocuidado, eu acho isso. Legal. Você consegue fazer essa conexão de aproximação. E estudar muito. Se você é coordenador de turmas de pequenas, você tem que conhecer criança pequena. É. Esse debruçar sobre o assunto é importantíssimo. Porque ali, às vezes, te conta algumas coisas que você consegue ajudar, às vezes, o professor que não consegue ter esse olhar. Com certeza, com certeza. Acho que isso ajuda bastante, né, Beth? Olha, Sim. ai, tá quase acabando, quase, mas eu vou ler algumas observações só. A Dani está colocando: educar é a arte de amar infinitamente o que se faz. Ai, que lindo, O isso pessoal mesmo. da Diálogos Assertivo está colocando que adorou, que foi excelente. A gente que agradece você estar sempre aí, Lu. E a Obrigada. Dani depois coloca: muitas vezes cuidamos dos outros e esquecemos de cuidar de nós, né? É isso que você trouxe, Exatamente. né? Todo o tempo que eu pensava nesse encontro, eu pensava, a gente não pode deixar de falar do nosso cuidado. É Do isso nosso aí. cuidado. Passa por aí primeiro. Querida, acabou! Olha, muito, 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 muito obrigada, viu? Queria agradecer muito você, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Quem não pôde assistir tudo vai estar lá no IGTV, não esquece. Beth, muito sucesso para você. Pessoal, vamos acompanhar a Beth. Tem aí, ó, Beth Chiarella. É só clicar em cima e ela tá no LinkedIn também. Assim. Exatamente. Obrigada, Obrigada, eu agradeço. querida. Foi sensacional. Muito bom poder falar sobre tudo isso que eu acredito muito. E sou Legal. apaixonada. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, pessoal.